Olá, turma, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa aula de História. A nossa aula de hoje vai falar um pouco dos fatores econômicos da imigração no Brasil e alguns dos principais povos que realizaram esse processo migratório. Então, turma, o Brasil é um país de imigrantes. Desde o início da colonização brasileira, o país recebe pessoas de todo o mundo e durante os primeiros anos da colonização, essa imigração, ou seja, a vinda de pessoas de outras partes do mundo para o Brasil, acontecia de forma espontânea. Então, isso aconteceu porque a coroa portuguesa, né, que os primeiros imigrantes do Brasil foram os portugueses. Então, assim que eles começaram a chegar, a coroa portuguesa, ela incentivava a vinda, né, do povo português para o Brasil, uma vez que eles precisavam colonizar a nova terra. E também ocorria o perigo da Espanha invadir o território que foi descoberto pelos portugueses. Então eles incentivavam as pessoas a vir, porque para explorar, né, a nova terra precisava também de mão de obra. Então, a partir do século XVIII, com a ameaça da invasão espanhola, a imigração para o país passou a ser incentivada, inicialmente pela coroa portuguesa e depois da independência pelos governos seguintes. Isso também assegurava que a coroa portuguesa ela segurar as fronteiras, né, defender as fronteiras justamente por conta de evitar uma invasão da Espanha. Durante o período colonial, a coroa portuguesa incentivava a migração, oferecendo viagem gratuita, gado, cavalo, armas, ferramentas, alimentos e terras para milhares de portugueses. Outro fluxo migratório que se iniciou no período colonial foi a migração forçada de negro-africanos para servirem de mão de obra escrava para o desenvolvimento da economia da colônia. Estima-se que 5,5 bilhões de negros saíram da África para serem escravizados no Brasil. Desses, 4,8 milhões chegaram vivos em nosso país. Então, ele também mostra para vocês um dado, né, que o fluxo migratório ele se iniciou no período colonial e ocorreu também a migração forçada, né, de negro-africanos. Então, nesse caso aí, foi entrando, né, o regime escravista que ocorreu no período colonial no Brasil. Com a pressão inglesa para a libertação dos escravos, que culminou no fim do tráfico negreiro em 1850, né, lá no século XIX, e na abolição da escravatura em 1888, houve uma intensificação da migração para o Brasil, já que era necessário substituir a mão de obra escrava por assalariada barata, mas que tivesse domínio das técnicas de produção agrícolas e manufatureiras da Europa. Um destaque que a gente pode dar também é a produção do café, porque justamente no século XIX, né, a produção ela aumentou, então era por isso que eles precisavam de mão de obra para trabalhar nas produções agrícolas. Assim, grandes levas de imigrantes entraram no Brasil durante 1850 e 1934 e tiveram grande influência no desenvolvimento econômico e social do país nesse período, né, que foi justamente aí entre a metade do século XIX e o início do século XX. Os principais grupos de imigrantes que vieram para o Brasil. Inicialmente, os portugueses, como vocês sabem, eles são os primeiros imigrantes que vieram para o nosso país, né, cerca aí desde 1500. No fim do século XIX, em virtude das difíceis condições econômicas de Portugal, muitos portugueses vieram para o Brasil, espalhando-se por diversas regiões, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo. Então, como o país ele passava, né, como Portugal passava por uma crise econômica, essa crise também incentivou a vinda da maioria dos portugueses para cá, aí no final do século XIX. Nós sabemos que eles migram para cá desde a época do descobrimento, né, a partir aí de 1500. Os alemães. A imigração alemã no país começou a partir de 1824 e estendeu-se ao longo do século XX. A maioria dos imigrantes alemães fixou-se em Santa Catarina, no Vale do Itajaí, no Rio Grande do Sul, Novo Hamburgo, Estrela, Lajeado e Vale dos Sinos, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. Eles especializaram-se na produção de policulturas alimentícias, ou seja, né, eles trabalhavam com vendas de alimentos. Os italianos. A migração de italianos ficou mais consistente a partir de 1870, quando a Itália passava por conflitos internos e foi bastante importante para o Brasil, já que eles substituíram a mão de obra escrava nas fazendas de café e possuíam o conhecimento das técnicas de produção de manufaturas fundamentais para a instalação das primeiras indústrias no país. A maior parte dos imigrantes italianos fixou-se em São Paulo, no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Então vocês podem ver aí que os italianos eles foram muito importantes para o desenvolvimento industrial do nosso país. Os espanhóis vieram para o país em maior número no final do século XIX e fixaram-se principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Os sírios e libaneses.
Começaram a chegar no Brasil no final do século XIX, motivados pelas dificuldades enfrentadas por eles nos seus países de origem. Fixaram-se em São Paulo, Pará, Amazonas, Acre e no Ceará. E desenvolveram principalmente atividades comerciais. Então, os sírios e libaneses eles foram muito importantes também para o desenvolvimento do comércio, desenvolvimento e crescimento do comércio. Os japoneses chegaram em maior número a partir de 1908, quando o Japão sofria um sério problema econômico e grande parte de sua população passava fome. Concentraram-se principalmente em São Paulo, Paraná, Pará e Mato Grosso do Sul, onde desenvolviam atividades agropecuárias. Foram responsáveis pela implantação de novas técnicas de cultivo e produção no país. Então, a chegada dos imigrantes japoneses ela foi muito importante para o desenvolvimento da agricultura no nosso país. Com o grande crescimento demográfico das primeiras décadas do século XX, os governos brasileiros passaram a dificultar a vinda dos migrantes, visando ao não comprometimento da oferta de emprego para a população que já vivia no Brasil. Para se ter uma ideia, a Constituição de 1937 previa um sistema de cotas de imigrantes em que só eram aceitos 2% do total dos migrantes de cada nacionalidade nos últimos 50 anos, limitando assim drasticamente o acesso dos imigrantes ao país. Então, para eles não dificultarem a vida dos brasileiros, né, por conta da oferta de mão de obra, aí no caso os brasileiros poderiam ficar sem trabalhar justamente porque os migrantes eles eram uma mão de obra muito mais barata. Então, por conta disso, né, para não dificultar a vida dos brasileiros, o governo nessa época, né, que implementou na Constituição de 1937, ele diminuiu drasticamente o acesso dos imigrantes para o nosso país. A partir de 1934, embora a migração para o Brasil tenha diminuído seu ritmo, ela continuou acontecendo. Estima-se que mais de 1 milhão de pessoas tenham entrado no país entre os anos de 1934 e 2005. Atualmente, com o crescimento econômico brasileiro e a crise mundial dos últimos anos, houve um crescimento da quantidade de imigrantes no país. Segundo estimativas do Ministério da Justiça, o número de estrangeiros legais no Brasil aumentou cerca de 60%, passando de 960 mil para 1,54 milhão de pessoas de 2010 até 2012. Além disso, cresceu o número de imigrantes em situação irregular no país. Esses migrantes são originários principalmente de países vizinhos e vêm em busca de emprego em confecções, comércio, construção civil, etc., que é justamente o ramo do comércio que emprega mão de obra muito mais barata. Essa intensa migração para o Brasil alterou profundamente a nossa cultura. Quando os portugueses chegaram ao país, eles não consideraram a cultura dos povos que aqui viviam e impuseram seus hábitos e valores culturais. Com a chegada dos demais imigrantes, novos elementos culturais foram sendo inseridos na cultura brasileira. Atualmente, a cultura brasileira ela é considerada multicultural, isto é, possui elementos de diversas culturas, tanto dos povos autóctones que viviam no país e que conseguiram perpetuar suas tradições, quanto dos povos que chegaram ao país a partir do início da colonização. Então, por isso que nós temos o misto de cultura indígena, né, africana, asiática e europeia. Então, nós somos um misto, né, de culturas aí que formam os elementos culturais do Brasil. Então, turma, essa foi o resumo da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela atenção de vocês e bons estudos.